Olá a todos aqui do canal Guardei a Fé. Estamos trazendo para o canal mais um vídeo e estamos em mais um Guardei a Fé Responde, número 3. Mas antes, se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se e não saia desse vídeo sem deixar o seu like, para que o YouTube possa recomendá-lo para outras pessoas. E se você não é inscrito no canal GF News, inscreva-se. O link está na descrição desse vídeo. A primeira pergunta é: se a doutrina da predestinação é bíblica e se há pessoas destinadas ao céu e ao inferno, por que Deus criou seres humanos para sofrerem na eternidade? Pois quer salvos, quer condenados, nós não pedimos para nascer. Realmente nós não pedimos para nascer, e nem nascemos pela vontade de Deus, mas de nossos pais. Sobre a predestinação, ela é bíblica, mas tem sido ensinada de forma errada e perigosa, pois desloca a responsabilidade da salvação para Deus, o que significa que Ele, de acordo com esta visão, já escolheu os que serão salvos. A Bíblia diz que, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Muitos se perguntam por que Deus escolheria certas pessoas e não outras. O que é importante lembrar é que ninguém merece ser salvo. Todos nós pecamos e todos merecemos punição eterna. Como resultado, Deus seria perfeitamente justo em permitir que todos nós passássemos a eternidade no inferno. Entretanto, Deus escolheu salvar alguns de nós. Ele não está sendo injusto com aqueles que não forem escolhidos, porque eles estão recebendo aquilo que merecem. Ao escolher ter compaixão por alguns, Deus não está sendo injusto com os outros. Ninguém merece nada de Deus. Por isto, ninguém pode protestar se não receber nada de Deus. Resumindo, Deus não criou ninguém para sofrer a eternidade. Ele nos predestinou para termos a imagem de seu Filho. Mas o ser humano é quem escolhe o caminho errado, e os seus erros e pecados os levam para a perdição, bem longe de Deus eternamente. Deus nos criou não porque precisava de nós, ou se sentia solitário, ou porque precisava de amigos. Ele nos criou por causa de sua vontade. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A segunda pergunta é: podemos comer carne de porco ou isso é pecado? Em resposta a essa pergunta, deixaremos um vídeo aqui do nosso canal e gostaria que você prestasse muita atenção. No mundo judaico, no qual, como cristãos, colocamos nossas raízes, o tema da pureza é muito importante e o porco era considerado um animal impuro. O fundamento bíblico sobre o porco fala nesse trecho: tereis como impuro o porco porque, apesar de ter o casco fendido, partido em duas unhas, não rumina. Não comereis da carne deles, e nem tocareis o seu cadáver, e vós os tereis como impuros. As restrições alimentares foram dadas por Deus aos israelitas. Nessa restrição, Deus separou os animais em puros e impuros para a alimentação do povo. As restrições no Antigo Testamento parecem indicar que Deus, entre outras coisas, queria fazer distinção entre Israel e os gentios. Os animais puros representavam o povo de Israel, enquanto os impuros representavam os gentios. Essa distinção era vista em diversas leis para diversas áreas da vida, inclusive a alimentação. A questão também foi muito importante na primeira comunidade cristã. De um lado, os judeus não cristãos pretendiam observar os preceitos que haviam aprendido em casa, nas suas famílias que praticavam a religião judaica, e nelas, os preceitos descritos em Levíticos eram observados.
Do outro lado, existia a pressão dos gentios, que não eram judeus, não queriam observar tais prescrições. Muito tempo mais tarde, quando a nova lei mediada por Jesus Cristo passou a incluir os gentios, ou seja, os não-judeus, esses conceitos alimentares foram suspensos, pois, sendo os gentios participantes dessa aliança, já não há necessidade dessa distinção. É o que chamamos da aplicação da graça de Deus, que é superior à lei, mas que a cumpre em todos os seus princípios morais. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. As leis alimentares e outras regras de comportamentos religiosos têm sua origem na necessidade que a religião tem de passar valores que ajudassem o bem-estar de seus seguidores. É óbvio que elas, com o tempo, adquiriram um valor que ultrapassa esse elemento objetivo. A carne de porco, por exemplo, é uma carne muito delicada e muito difícil de se conservar num ambiente hostil, como pode ser o deserto. Para evitar danos à saúde, julgava-se melhor abolir o seu uso. Até hoje temos que ter cuidado com a carne de porco, pois é uma carne pesada, com muita gordura. Todavia, não precisamos ligar esse cuidado a uma questão religiosa. Para mais detalhes, vejamos esses versículos. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não o consideres comum. O princípio da lei é mantido quando a Bíblia no Novo Testamento sempre indica a importância da santidade e da pureza, que são as marcas de um santo, ou seja, um separado, um consagrado para Deus. Restrições alimentares, portanto, já não são necessárias. Saiba que comê-lo não é pecado, e se não gosta, não coma. Continue comendo se gosta, mas deixo uma advertência que Paulo deixa explícito: respeite aqueles que não gostam. Portanto, comer carne de porco não é pecado, mas fazer acepção e julgamento das pessoas, isso sim é pecado. A terceira pergunta é: a pré-tribulação é um engano? Essa resposta é dedicada à nossa inscrita aqui do canal, Priscila Santana. Existem 3 pontos importantes na escatologia, quase todos os cristãos concordam. Primeiro, está chegando uma grande tribulação no mundo como nunca se viu. Segundo, depois da tribulação, Cristo voltará para estabelecer o seu reino na terra. Terceiro, um arrebatamento acontecerá. A única questão é esta: quando o arrebatamento ocorrerá em relação à tribulação e à segunda vinda? Independente de quando ocorrerá o evento, o que importa nessa discussão é que Cristo voltará. Surgiram 3 teorias no decorrer da história sobre o arrebatamento: o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. No pré-tribulacionismo, eles acreditam que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. No mesotribulacionismo, eles acreditam que o arrebatamento vai acontecer na metade da tribulação. No pós-tribulacionismo, eles acreditam que o arrebatamento vai acontecer após a tribulação. O arrebatamento pré-tribulacionista se baseia no cumprimento da 70ª semana de Daniel, quando o anticristo fará um acordo de paz com Israel
Israel, imediatamente iniciando o período de 7 anos de tribulação. Após os 7 anos de tribulação, Jesus Cristo retorna em seu aparecimento glorioso e destrói o anticristo e o falso profeta, prende Satanás por 1000 anos e estabelece o governo milenar. Veja alguns versículos que justificam que o arrebatamento pré-tribulacionista é a posição mais correta de ser aceita. O pré-tribulacionismo é a única teoria que claramente mantém a distinção entre Israel e a Igreja e os planos distintos de Deus para cada um. Os 70 setes de Daniel são decretados sobre o povo de Daniel, os judeus, e a santa cidade de Daniel, Jerusalém. Esta profecia torna claro que a 70ª semana, a tribulação, é um tempo de purificação e restauração para Israel e para Jerusalém, não para a Igreja. Apenas a posição pré-tribulacionista preserva o poder motivador do retorno iminente de Cristo, que era o grande desafio da igreja primitiva. Os apóstolos ensinaram que Cristo poderia retornar a qualquer momento, enquanto que aos mesotribulacionistas, a igreja passaria pela ira e a perseguição do anticristo na primeira metade da tribulação, e os pós-tribulacionistas, a igreja passaria por todo o período da tribulação, mas em seu final seria arrebatada com a segunda vinda de Cristo. Como já foi dito, não importa a cronologia dos eventos. O mais importante é que Cristo voltará e devemos estar atentos. Era isso, pessoal. Respondemos essas 3 perguntas. Lembrando que se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, envie para o e-mail que está na descrição desse vídeo e estaremos respondendo aos domingos.